Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, nós vamos ler do 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. Gênesis 11, do 1 ao 9. E eu prometo que não vai ter tantos pontos como semana passada. Tinha 11? Vocês contaram? Prometo, viu, gente? Prometo. Vai ser bem mais curto. Se Deus assim permitir, né? Se Ele não quiser também, a gente fica aqui juntos, conversando e tudo mais. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Feche teus olhos. Nós lemos a Tua palavra, Deus, e queremos que a Tua palavra penetre em nossos corações e que ela encontre eco nos nossos corações, marque o nosso interior e que sejamos por ela cheios, ao mesmo tempo que sejamos por ela desafiados, confrontados e saiamos daqui transformados, um pouco mais parecidos com Jesus. Que essa porção da Tua palavra esteja na nossa mente, no nosso coração nesse momento, mas também durante os dias que se passarem, Pai. E assim possamos louvar e adorar o Teu santo nome, em Jesus. Amém e amém. Então, vocês perceberam e lembraram da leitura de Gênesis 10, que nós fizemos semana passada? Vocês vão encontrar alguns elementos que estavam presentes lá. Por exemplo, planície de Sinear, a questão da construção de uma cidade ali, inclusive o nome da cidade, e aquela região onde eles estavam. Essa região onde eles estavam vai ser a região da Babilônia, que é uma região ali logo no Crescente Fértil, mas era uma planície onde tudo que eles faziam prosperava, né? Eles plantavam, prosperavam, coisas extraordinárias aconteciam e prosperavam. E eles queriam mais bênção ainda, mais coisas ainda. Então, dito isso, eu quero começar falando o primeiro aspecto. A partir daquilo que Deus faz, existe unidade. Então perceba, até aqui, ou até parte de Gênesis 10, Gênesis 11 é uma explicação de Gênesis 10 em como cada um deles vai falar a sua própria língua. Mas até esse ponto, tudo aquilo que Deus fez tinha uma união, uma unidade, uma amarração, uma perfeição entre si. As pessoas falavam a mesma língua, eles viviam de uma maneira semelhante. Isso está mostrando o quanto que Deus preza, fala, anuncia, proclama, indica unidade. Até então eles falavam uma só língua. O que acontece com a divisão das línguas é um sinal claro do pecado humano. Então só há divisões de línguas no mundo como nós vemos, como nós percebemos, como nós temos nos dias de hoje, por causa do pecado humano. Antes do pecado, antes da queda, eles falavam um só idioma. Na verdade, até um bom tempo depois da queda, eles estavam falando o mesmo idioma. Deus desce e confunde a linguagem humana. Então perceba, aquilo que unia os homens começa a fazer separação. Eles eram unidos pelas palavras, unidos pelo idioma. Agora eles estavam divididos por causa disso. E o mundo que nós vivemos é um mundo dividido, plural por causa disso.
Até hoje nós temos dificuldades em falar. E vocês estão pensando talvez só em idioma, mas tem uma expressão um pouquinho além aqui. Eu vou explicar melhor o que essa língua em Gênesis 11 significa, mas a ideia de linguagem. Então, às vezes nós falamos de uma maneira para uma pessoa que tem o mesmo idioma que a gente e ela entende de maneira diferente daquilo que nós estamos falando. Aquilo que nos dias de hoje as pessoas vão chamar de analfabetismo funcional, de que as pessoas não conseguem interpretar o texto, não conseguem interpretar um ao outro. É muito perceptível a ação pecaminosa a partir de tudo isso. Por quê? A gente fala algo e as pessoas não entendem. A gente fala algo e as outras pessoas não compreendem. Isso se dá em várias situações. Irmão com irmão, os amigos, marido e esposa e marido, pais com filhos, filhos com pais. Você percebe isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que não é só uma questão idiomática. É uma questão de incompreensão do ser humano em decorrência do pecado. Incompreensão. O que nós estamos falando é que tudo isso quebra aquilo que Deus criou a partir daquilo que nós entendemos como unidade. Unidade. Eu preciso voltar a falar sobre isso. Nós somos um só povo, temos um só Senhor, expressamos uma só fé. A nossa igreja não é múltipla, ela é una. Nós precisamos voltar a entender isso, todos nós que estamos aqui, e aqueles que assistirão tudo isso, porque isso é importante. Um tema central dentro da Escritura é unidade. Unidade. Precisa haver unidade entre o povo de Deus. Eu escrevi aqui, unidade é ponto central em nossa caminhada de fé. Se nós somos igreja, nós somos unidos e precisamos de fato ser unidos. Caminhar juntos, experimentarmos a vida juntos. Mas precisamos minimizar esses impactos do pecado no nosso meio. Esses pecados fazem com que a gente não compreenda um ao outro. A não compreensão um do outro gera desunião. E nós precisamos voltar a falar de unidade, caminharmos juntos. Eu gosto da expressão do Novo Testamento. Ele vai falar de unidade a partir de comunhão. Eu gosto de falar da comunhão a partir de uma tradução livre, de minha parte mesmo, que é mais ou menos assim, experimentar a vida juntos. Esse é o nosso chamado. Nós experimentamos a vida juntos. Fazemos coisas em conjunto. Comemos juntos. Viajamos juntos. Fazemos acampamento juntos. Morar já seria um pouquinho demais, né? Mas alguns aí, né, amor? Já moram juntos. Unidade, experimentar a vida juntos, comunhão. É extremamente importante. Segundo lugar, quando eu olho para Gênesis 11, eu percebo que a ação graciosa de Deus permanece nos seres humanos. Nós já falamos da linhagem, essa linhagem aqui já está andando para longe do Senhor, nós falamos isso na semana passada. Mas perceba, Deus não os elimina. Deus permite que eles continuem sendo criativos, e eles são criativos. Eles constroem uma cidade, eles veem que o solo produz, eles veem que aquela planície de Sinear é boa para se viver. É uma planície, né? Então é um lugar plano. Eles não iriam ficar subindo morro, descendo morro. Eles procuraram um bom lugar para isso. Tudo isso é graça de Deus. Eu não sei quantos de vocês lembram, mas na escola vocês aprendem sobre a capital do Brasil, Brasília, e como ela foi uma cidade planejada. E não só uma cidade planejada, ela é uma cidade plana, reta, não tem subida em momento algum em Brasília. Por quê? Porque eles acharam uma boa região dentro do Brasil, e essa região plana, eles fizeram um projeto piloto, e é um projeto piloto de propósito, tá? A cidade de Brasília tem um formato de avião, e ela é plana, todas as suas ruas são acessíveis, porque era um projeto que seria modelo para o Brasil como um todo. O que eles fazem com a planície de Sinear é olhar para um bom local, uma boa região, onde produzia bem, onde eles poderiam construir a casa deles, e eles poderiam fazer algo ali. E é tão extraordinário, e eles são tão criativos, que eles começam a produzir tijolos. A produção de tijolos é utilizada com o betume, ou é um tipo de
asfalto que eles usam ali e começam a construir uma torre. Algo extremamente extraordinário. Gente, isso é graça comum, isso é ação de Deus. Isso é Deus mostrando que, apesar da humanidade ser caída, ela pode construir coisas extraordinárias. Durante a semana, enquanto eu preparava essa pregação, eu lembrei das 7 maravilhas do mundo antigo. E eu não sei se vocês já foram pesquisar ou não, mas Babel, que futuramente vai ser a Babilônia, tem uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é os jardins suspensos da Babilônia. É uma região, é um castelo onde a história diz que foi Nabucodonosor, construiu um castelo para sua esposa, com todo tipo de fauna e flora possível de ter naquele local. Tinha grandes árvores, tinha grandes espécies de plantas ali. É uma das coisas mais maravilhosas que tem no mundo antigo. Daí você tem a contrapartida do mundo moderno, que são as 7 maravilhas do mundo moderno. E que o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, é uma das 7 maravilhas. A muralha da China é outra. Se não me falha a memória, a Torre Eiffel é outra e por aí vai. Por que eu estou falando isso? Deus permite que o ser humano construa coisas extraordinárias e faça coisas incríveis. Isso é a ação graciosa de Deus. E mesmo que os elementos que eles usaram ali, a gente imagina tijolo com a mente de hoje, né? E a gente imagina o asfalto com a mentalidade de hoje. Apesar dos elementos que eles usariam ali, eram muito mais simples e nem tanto duradouros, eles demonstraram uma criatividade extraordinária. Extraordinária. Cada área que a gente coloca a mão como ser humano, nós podemos fazer e produzir coisas grandiosas. Aquele povo caído fazia isso. Aquele povo longe do Senhor fazia isso. Quando a gente fala só desses elementos, o tijolo e o asfalto, o betume que eles usam, alguns estudiosos entendem que estava acontecendo algo estranho ali, no sentido de que tijolo só foi inventado anos depois. Só que não é tijolo como nós temos na mentalidade de hoje, ou como tijolo foi evoluindo no decorrer dos tempos. A ideia é uma estrutura que eles foram colocando em cima da outra, e a linguagem que eles usaram para escrever e para traduzir para nós é o tijolo. Mas se a gente mentaliza tijolo como nós temos nos dias de hoje, a gente está fazendo um anacronismo. O que eles fazem é construir uma parede a partir de certos elementos e não usam pedras para isso. Tá? Tinha algumas formas específicas para eles fazerem isso. Então, o texto é verossímil. Ó, que palavra bonita. O texto é, de fato, verdadeiro. De fato, você pode acreditar em tudo isso. As pessoas que usam esse elemento estão mais querendo desacreditar no texto bíblico do que confirmar a palavra de Deus para mim e para o seu coração. Terceiro aspecto. Todo planejamento. Olha só. Eu falei em primeiro lugar que tinha uma unidade que estava se quebrando. Em segundo lugar, eu falei que eles estavam sendo criativos. Em terceiro, todo planejamento, por mais criativo que seja, que exclui Deus, está destinado ao fracasso. Todo planejamento que exclui Deus vai fracassar. Todo planejamento que exclui Deus vai fracassar. Eles estavam num projeto egoísta, com razões egoístas, com o coração deles egoísta. O que eles queriam? Versículo 4. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Tem 2 aspectos aqui. O primeiro é o aspecto egoísta. Eles queriam fama, poder, status, sucesso. Você deve lembrar que lendo Gênesis 10, tinha um camarada de destaque no mundo antigo que foi para essa região e que provavelmente era o líder de tudo isso, que é o Nimrod, que foi conhecido como um dos grandes caçadores e que até uma alcunha recebeu, e essa alcunha era passada para outros. Se não me falha a memória, era forte como Nimrod, valente como Nimrod. Por que ele está mostrando isso? Ele está mostrando o desejo no coração humano de se tornar parecido com Deus.
Perceba, se em última instância nós olharmos para a Escritura, é o mesmo desejo que havia no coração de Adão e Eva, plantado pela serpente, plantado pelo antigo dragão, plantado por Satanás na vida daquelas pessoas. Então, o que o povo de Babel tinha era um desejo de se tornar superior a Deus, se tornar maior que Deus. E isso é um desejo egoísta. Toda vez que nós queremos viver uma vida longe de Deus, nós estamos vivendo uma vida egoísta, somente pensando em nós. E deixa eu falar, vocês não foram criados para viver longe de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus plantou em nossos corações um desejo pela eternidade. Eu gosto da Bíblia, a mensagem, a tradução A Mensagem, do Eugene Peterson, que principalmente no livro de Salmos, quando ele vai falar de Deus, ele fala de o eterno. Então, o Salmo 23 é mais ou menos assim: o eterno é o meu pastor, e eu não sinto falta de nada. Se Deus de fato, que é o eterno, que é o Senhor, é o nosso pastor, nós não precisamos de mais nada. Tem uma disciplina espiritual voltada para isso, é simplicidade. E as pessoas falam de disciplina espiritual, de simplicidade, quando você tem só uma camisa, uma só calça, um só tênis. Mas simplicidade não é isso. Simplicidade é desejar apenas uma só coisa na nossa vida: Deus. Isso vai ao encontro de Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Perceba, nós não precisamos sair por aí igual loucos, atrás de tudo e querendo conquistar o mundo inteiro. Nós precisamos buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, e a partir disso, Ele nos abençoa e nos faz ir até onde nós precisamos ir. A segunda razão no texto, a primeira eu falei que era um desejo egoísta. A segunda é uma clara desobediência a Deus. Já em Gênesis 1 e 2, Deus tinha falado para a humanidade multiplicar e encher a terra. Depois, em Gênesis 9, os filhos de Noé, é repetido a mesma ideia: povoem, multipliquem, espalhem sobre a face da terra. O povo de Babel já queria viver contrário a tudo isso. Eles queriam viver somente para si, voltados para si, e não mais obedecendo a Deus. Essa desobediência traz consequências. Essa desobediência traz problemas. Perceba, eles queriam viver uma união, mas uma união afastada da vontade de Deus. Toda união fora da vontade de Deus também é pecado. Também é pecado. Nesse sentido, nesse aspecto, o que é aquela cidade de Babel? O que é a Torre de Babel? É uma concentração de pecado. Concentração de pecado. Então, você tem dois aspectos extremamente importantes. O primeiro, quando nós nos reunimos como seguidores de Jesus Cristo, nós nos reunimos e é uma união santa. Por isso que fala de assembleia solene. Por isso que fala de povo santo, separado. Quando nós estamos aqui, causa um impacto significativo no mundo, porque é a luz de Cristo brilhando através de nós. Nós não temos luz própria. Nós só brilhamos na medida em que Cristo está em nós. E quanto mais de Cristo está em nós, mais nós brilhamos. Agora você imagina um monte de pequenas luzinhas, somadas umas às outras. A claridade que isso causa. Agora o inverso também é verdadeiro, e esse é o segundo aspecto. Se as trevas se unem, há um impacto gigantesco de trevas. É o que estava acontecendo com a Torre de Babel. Um povo que não queria obedecer a Deus, um povo que queria se tornar parecido a Deus, com desejos egoístas, estava unido com propósitos negativos e ruins. Só para vocês entenderem que o propósito deles era ruim, essa Torre de Babel é uma zigurate. Uma zigurate era uma torre do mundo antigo que eles construíam, porque eles entendiam que quando eles construíam essa torre e tinham relações sexuais lá em cima entre prostitutos e prostitutas cultuais, os deuses, eles se sentiriam, como que é a palavra? Estimulados
se masturbariam e a ejaculação dos deuses cairia na terra e fertilizaria a terra. Isso é a Torre de Babel. Está vendo a concentração de pecado que existia ali? O desejo nefasto e maligno deles? E isso era comum. Essa zigurate, Deus destrói, acaba com esse projeto. Mas é fato histórico que na Babilônia eles tinham uma zigurate que tinha um templo lá em cima. Só que esses templos não eram incomuns no mundo antigo. No Novo Testamento, lá em Éfeso, tinha uma deusa intitulada deusa Artemis. A deusa Artemis foi construído um templo em louvor e adoração a ela. Esse templo da deusa Artemis é um dos 7 maravilhas do mundo antigo. É esse templo da deusa Artemis, tá? O que acontecia lá? Prostitutos e prostitutas cultuais tinham relação para estimular os deuses, e assim os deuses abençoariam a terra. O que captura o coração de Deus não é relação sexual. O que captura o coração de Deus é obediência. Aquele povo não estava obedecendo. Aquele povo estava longe do Senhor. O coração dele estava voltado para fama, status, poder, se tornar mais parecido com Deus, no sentido de ser o seu próprio Deus. Com isso, ele estava construindo um falso Deus e não adorando o Deus verdadeiro, vivo e real. O Deus verdadeiro, vivo e real já tinha falado que ele desejava para a humanidade. Mas ele estava construindo um Deus para si próprio. Um Deus nefasto, ruim e mau. Mas tem uma contrapartida nesse texto, né? E eu marquei isso com Deus tudo vê. Tem uma musiquinha infantil que é assim, né? Deus tudo vê, alguma coisa assim. Deus tudo vê. E é engraçado que ele não só vê. Porque se a gente fala assim, Deus tudo vê, nós correríamos o sério erro de cairmos naquilo que é chamado de deísmo cristão. Nós somos teístas, da palavra grega theos. Theos, Deus. Então nós somos teístas cristãos. O deísmo com D de dado é uma ideia que surgiu a partir do cristianismo, claro que sim, mas ela afirma que Deus existe, mas ele não é um ser pessoal, não se relaciona com a humanidade, deu corda no mundo e foi tirar férias no Havaí. É o Deus da série Sobrenatural, para quem assistiu Sobrenatural, tá? Deus estava cansado de ser Deus e saiu por aí. Deus não é deísta. Deus é um Deus relacional. Ele não somente vê, mas ele vai ao encontro de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele desce dos seus altos céus. Lutero tem uma ideia que eu já falei aqui algumas vezes, é importante repetir. A transcendência e a imanência de Deus. Ao mesmo tempo que Deus está nos altos céus, ele se faz presente aqui. O que isso significa? Deus viu tudo dos altos céus, mas a sua imanência fez com que ele fosse e visitasse aquele local. Ele não somente viu e visitou aquele local, ele fez um diagnóstico. O projeto humano é um projeto mau. O que eles querem construir é mau. E se nós não destruirmos esse projeto, mais para frente vai ser impossibilitado que haja solução para eles. O que Deus faz? Graciosamente, ele traz a solução. Qual é a solução? A solução é trazer confusão nas línguas. É interessante que o tempo todo, a todo momento, a todo instante, o que o texto está apresentando é aquilo que a gente chama de um plural de majestade. Desçamos, olhemos, façamos, confundamos. Esse plural de majestade, alguns teólogos liberais têm dito que não indica a Trindade, mas é o contrário, exatamente o oposto. Aqui está presente a Trindade, mostrando para mim e para você que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. Isso significa que quando a gente fala que Jesus está aqui, a Trindade está presente. Quando a gente fala que o Espírito Santo habita no nosso meio, nós estamos falando que a Trindade está presente. Quando nós falamos que nós adoramos a Deus, nós estamos falando que nós estamos adorando a Trindade, não somente um deles. Não somente um deles. Então, aqui esse plural de majestade aponta
para esse Deus trino que nós cremos. Nós não cremos que o Espírito Santo é uma energia, aquele HP do videogame que você usa para encher a barrinha do seu sangue. Não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa relacional. Nós falamos e conversamos com ele. O Espírito Santo pode ser entristecido, mostrando o quanto que ele é uma pessoa, um ser. Eu gosto muito daquele livro, A Cabana. Algumas pessoas não gostam. Eu gosto, eu acho que a história é muito boa. Chorei todas as vezes que eu li esse livro e chorei todas as vezes que eu assisti o filme. Mas eu acho que eles representam o Espírito Santo um pouquinho equivocado. No livro ele é meio transparente, no filme também. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, é um ser, devia ser representado de maneira visível, clara, perceptível a nós. Nós precisamos lembrar disso constantemente. Em quinto lugar, e deixa eu ver se é o último. É o último. Deus não somente viu, foi ao encontro, deu o diagnóstico, apresentou a solução. Ele faz. Deus trouxe as línguas. Deus trouxe as línguas. E deixa eu trazer um aspecto importante dentro daquilo que nós cremos teologicamente. Aqui ele traz confusão de línguas. Em Pentecostes, Atos 2, na festa do Pentecostes, ele traz a solução para isso. O dom do Espírito Santo para a vida da igreja. Então perceba, Deus não apresenta algo que ele não vai trazer solução. Ele traz solução. Traz solução. Lá na eternidade, nós voltaremos todos a ter uma só língua, a cantarmos e cultuarmos a Deus com uma só voz, um só canto, um Deus vivo, verdadeiro e real. Mas aqui é importante eu trazer dois aspectos. Em Gênesis 10, quando ele fala de língua, ele está usando a palavra lashon no hebraico. A palavra lashon significa língua, glossa, aquilo que nós traduzimos por glossário, tá? A ideia de um idioma, a ideia de algo nesse sentido, nesse aspecto, e cada um lá em Gênesis 10 tinha a sua língua. Em Gênesis 11, quando ele vai explicar isso, quando ele vai explicar como cada nação teve a sua língua, ele usa uma outra palavra, é a palavra shapar, que é a ideia de linguagem, que está relacionado mais a uma maneira de pensar. Isso traz para mim e para você dois aspectos daquilo que Deus está fazendo aqui. Primeiro, ele está trazendo idiomas que vão nos confundir. E dentro disso, maneiras de pensar que também nos confundirão. As pessoas ficaram confusas diante de tudo isso. Então, Deus faz isso, traz tudo isso em prol do benefício humano. Babilônia, a cidade que vai ser edificada na planície de Sinear, é um contraste com a Nova Jerusalém. Quando você vai lá para Apocalipse, você tem duas cidades, a Babilônia e a Nova Jerusalém. A Babilônia aponta para o povo que não anda nos caminhos do Senhor. A Nova Jerusalém é o local de morada daqueles que creem no Senhor. A Babilônia vai ruir. A Nova Jerusalém vai ser de eternidade a eternidade. Mas não é só aí. A Babilônia no Antigo Testamento indica, aponta o povo que persegue ao povo de Deus. Vocês têm que lembrar do exílio, Daniel, dentre outros que são levados para a Babilônia e que vivem lá e que desenvolvem lá, mas lá é contrário a Deus. E isso é muito claro, que quando Daniel chega lá e eles querem que Daniel coma o que o povo da Babilônia come, Daniel não quer comer e diz assim, olha, deixa eu comer só essas coisas aqui e você vai ver daqui 10 dias se eu não estou melhor que os outros. E de fato isso aconteceu. Só que o que está acontecendo ali é um Daniel não querendo se contaminar com as coisas do mundo, com as coisas da Babilônia. Esse é um aspecto meu e seu. Nós precisamos hoje entender que Babilônia, para mim e para você, é todo pensamento contrário ao pensamento de Deus. Aquilo que a gente também chama de mundo. Eu e você não devemos nos contaminar com o mundo. Mas devemos continuar a obedecer a Deus, ao Senhor. Então perceba, apesar de ter uma confusão na linguagem
e nas línguas, isso redundou em bênção no povo de Deus. Gênesis 12 está chegando. Tem mais uma pessoa entrando na história ali para apontar para alguém, para apontar para Jesus. Gênesis 11, Jesus estava presente lá. Ele estava confundindo as línguas. Gênesis 12, ele chama Abrão para andar com ele e ser uma bênção. Então eu tenho algumas aplicações. A primeira, busquemos unidade. Eu e você precisamos buscar unidade. A dificuldade da linguagem, da língua, se deu por causa do pecado daquelas pessoas. No fim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, claro que sim. E Deus acaba usando tudo isso. Entretanto, se não fosse o pecado multiplicando sobre a face da terra, nós falaríamos uma só língua, teríamos uma só linguagem. Isso significa que quanto mais unidos nós estamos, menos impacto disso há sobre as nossas vidas. Se você vai para um outro país e nunca teve contato com o idioma, você começa a andar com as pessoas, conversar com as pessoas, e depois de um tempo você aprende o idioma das pessoas. Demora? Claro que sim. Mas isso é uma expressão de unidade. Unidade. Isso se dá naquilo que eu estou falando de linguagem, no aspecto de pensar. Você pensa que os outros são diferentes de você até você caminhar próximo a eles. E daí você vai percebendo coisas em comum. E depois vocês começam a pensar coisas iguais. Você já reparou isso na sua vida, só não percebeu isso na prática. Busquemos unidade. E só um aspecto, já que eu comecei a mencionar Jesus, lá em João 17, quando Jesus ora por nós, ele ora para que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. O que está por detrás da oração de Jesus é unidade. Ele orou para que nós sejamos um. E nós precisamos ser um. Precisamos voltar a essa ideia, essa mentalidade. Segundo, os nossos empreendimentos precisam ter Deus no início, no meio e no fim. Não somente como um apêndice. Vocês já viram o apêndice em livro? O apêndice está lá. A maioria das pessoas não lê, mas ele está lá. E você fala assim, leia o apêndice tal. Ele pouco se importa com isso. Deus não pode ser um apêndice na nossa história. Ele tem que estar no início, no meio e no fim. Ele tem que começar e tem que terminar conosco. Ele não pode ser esse apêndice, mas ele tem que nos guiar, nos nortear, nos dirigir. Nós precisamos dele em todos os aspectos da nossa vida. Coloque Deus no centro da sua história e você não se arrependerá disso. Terceiro, busquemos concentração para adoração. Perceba, eles estavam buscando concentração por causa do pecado zigurate. Nós devemos buscar concentração para adorar a Deus. Toda vida isolada não compreende a busca por Deus. E toda união que não inclui adoração a Deus é um protótipo de Babel. Perceberam? Toda união sem Deus é protótipo de Abel. Toda adoração que Deus se faz presente, toda união que Deus se faz presente, é abençoada por Ele. É abençoada por Ele. Tem uma frase que corriqueiramente, de vez em quando, a gente vê nas redes sociais, que é: ovelha sozinha é petisco de lobo. Petisco de lobo. Eu gosto da parábola das 100 ovelhas. Tinha 99. Ele tinha 100. Ele já tinha 99 na mão. E podia estar tudo bem. Ele tinha 99 ainda. Se fosse em porcentagem, ele tinha praticamente 100%. Mas mesmo assim, ele vai em busca de uma ovelha perdida. Aí encontra. E quando encontra, tem festa. Louvor. Júbilo. Unidade. As ovelhas precisam estar unidas.
As ovelhas precisam estar unidas. E eu gosto desse conjunto de parábolas em Lucas, porque em todas elas tem festa. A da ovelha, a da dracma perdida, ela perde uma moeda, ela revira a casa inteira e encontra a moeda, tem festa no final. Em Lucas, a parábola do filho pródigo, o filho se perde e vai para uma festa do mundo, Babel. Se arrepende, volta. Tem uma nova festa quando ele encontra com o pai. Uma nova festa. Festa é adoração a Deus. Nós precisamos de uma vida de adoração. Para encerrar, nós necessitamos da ação do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo. É essa ação que nos faz viver no plano e caminho de Deus. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nos relacionarmos com Ele, crermos nele e assim vivermos de uma maneira que será abençoada, guiada pela força e pelo poder do Espírito Santo.